Se você tentar fechar para uma venda agregada, para uma venda de alto valor, o projeto assim logo de arrancada e não gerar os passos que eu vou explicar na sequência, acaba que você não fecha projeto. Então, assim, a gente precisa gerar vamos botar assim, uma consciência do cliente maior sobre o que você está vendendo, para que você consiga efetivamente ter uma efetivação de vendas muito maior. Aí a pergunta que vem: que passos são esses? Que passos são esses que a gente tem que dar? Então, eu vou dividir isso dentro de 4 fases de venda. Essas 4 fases de venda, elas podem acontecer até mesmo misturadas, dependendo da conversa, e não tem necessidade absoluta de estar na mesma ordem. Mas eu vou passar a ordem que seria a ordem ideal. São 4 pilares que definem o lucro do seu negócio: custos, margens, vendas e você, empreendedor. Sua empresa não é uma instituição de caridade e aqui eu vou mostrar como você pode ter mais lucro. E agora a gente vai para o conteúdo, tá? Senão a gente vai ficar aqui se enrolando e o objetivo é passar um conteúdo legal para vocês. Eu recomendo fortemente papel e caneta, tá, pessoal? Vocês vão pegar a sacada de como vender algumas coisas e é interessante vocês na hora anotar, porque depois passa, ok? Então assim, ó, hoje eu vou passar para você detalhadamente uma diferença de 2 formas de vender. Como se vende para produtos de menor valor, como se vende para produtos de maior valor. E eu estou falando com você que é dono de empresa, tá? Então isso aqui vai servir se você tem equipe, não tem equipe, se é você que vende e assim por diante. Então esse é o contexto. Então qual é a primeira coisa que eu vou abordar com vocês agora? Eu vou explicar qual é a diferença, em primeiro lugar, entre um tipo de venda e a outra. O que o cliente espera e o que vocês devem fazer, a gente entra na sequência. Então, quando a gente fala de uma venda de pequeno porte, venda de produtos de R$5, R$2, R$50, dependendo do cliente, uma venda de pequeno porte pode ser 100, 200, 300 reais, ok? Então, assim, ó, dentro dessas vendas, existe uma sequência que eu vou dizer assim, que é uma sequência natural. Então, o que acontece? Se vocês querem anotar o que é uma sequência de vendas, seria a regra normal de vendas em qualquer lugar. Então, normalmente tem uma abertura, vamos botar assim, uma apresentação, fala aquelas frasezinhas bonitas de impacto, aqui é fulano, eu ajudo a resolver tais problemas, isso se você está fazendo visitas, ok? Depois dessa abertura, a gente entra para uma fase de investigação. Como assim investigação, Jackson? Essa primeira fase da investigação de uma venda tradicional, ok? Que as pessoas tendem a usar para pequeno e grande porte, tá? Então, só para a gente clarificar. Então, normalmente essa investigação é para quê? É para entender o que o cliente está querendo. Então, tipo, a gente começa a levantar as perguntas e quem assistiu a primeira aula de vendas que eu fiz, lá tem lá como levantar essas dúvidas, como é que fazer essa parada para funcionar de um jeito realmente que vai funcionar para todo mundo. Então assim, ó, depois que você investiga, o que acontece? Por exemplo, o cara vai dizer assim, ó, Jackson, eu estou com um problema X. Aí você vai demonstrar para a pessoa que o teu produto, o teu serviço ou aquilo que você está vendendo resolve aquele problema, ok? Então assim, terceira fase, você demonstra que consegue resolver o problema que o cliente levantou. E por final, enfim, o fechamento. Você quer o compromisso do cliente, fechar o pedido, enfim, emitir a nota e assim por diante. Então, dentro dessa lógica, seriam basicamente 4 passos, que são os 4 passos mais simples do mundo. Isso para uma venda, vou botar assim, mais ativa, ok? Então, essa é a ideia. Quando a gente está falando agora, vamos pegar assim, mudar de saco para mala aqui o negócio. Quando a gente fala de uma venda de baixo valor, isso funciona muito bem. Então, sim, as vendas de baixo valor, que não exigem um pós-venda, principalmente. Quando as vendas exigem um pós-venda, talvez você vai precisar de uma técnica diferente que eu já vou explicar. Mas dentro desse contexto, né, que você não precisa de pós-venda, esse formato funciona. Esse formato aqui é ainda muito balizado em fechamento. Então, se você é um cara bom de fechamento, não necessariamente no processo inteiro, mas bom de fechamento, tende a você ser um bom vendedor. Ou seja, produtos de valor, de baixo valor agregado, que não custam tanto, um fechamento rápido funciona. Ok? Então, um fechamento rápido funciona para vendas de baixo valor. Então não esquece desse pequeno detalhe. Então assim, você não precisa às vezes se esforçar tanto, dependendo como você faz
o encaminhamento, você pode chegar aí no meio do caminho já e tentar fazer um fechamento. Depois, mais no final desse vídeo, eu vou estar te explicando algumas técnicas de fechamento também para te ajudar, ok? Agora assim, ó, quando a gente sai desse âmbito, que é o âmbito de venda de baixo valor, a gente tem outra que é de alto valor. E quando a gente fala de venda de alto valor, a gente tem duas situações. O custo é alto ou a necessidade de interação é alto. Por exemplo, vou fazer um projeto de um galpão pré-moldado, vou fazer às vezes uma cozinha montada, vou vender móveis e, enfim, diante da complexidade do processo é uma venda maior, vamos botar assim. E quando a venda é maior, ou financeira, ou por precisar de muitas interações, o cliente não compra se tu chegar fechando. Vamos fazer um exemplo agora de um fechamento simples. Vamos supor, o pessoal da Decor vende móveis e vamos supor que o orçamento é de 25 mil reais. Se a gente chegar para um fechamento básico, o cara diz, então tá, beleza, não sei o que, e a gente considera, que eu já vou explicar melhor essa técnica, a gente diz, então o senhor quer que eu entregue na semana que vem ou só no mês que vem? Então isso é uma forma de você entender que o cliente já comprou e já faz um fechamento meio assim, colocando. Se você chegar e falar isso para um projeto de 20, 30 mil reais, o cara não compra. Ele não compra o projeto assim. Então assim, ó, se você, literalmente, se você tentar fechar para uma venda agregada, para uma venda de alto valor, o projeto assim logo de arrancada e não gerar os passos que eu vou explicar na sequência, acaba que você não fecha o projeto. Então assim, a gente precisa gerar vamos botar assim, uma consciência do cliente maior sobre o que você está vendendo, para que você consiga efetivamente ter uma efetivação de vendas muito maior. Aí a pergunta que vem, que passos são esses? Que passos são esses que a gente tem que dar? Então, eu vou dividir isso dentro de 4 fases de venda. Essas 4 fases de venda, elas podem acontecer até mesmo misturadas, dependendo da conversa, e não tem necessidade absoluta de estar na mesma ordem. Mas eu vou passar a ordem que seria a ordem ideal. Só que quem é vendedor sabe que a conversa vai, a conversa vem, e às vezes a conversa se mistura um pouco, mas é importante que seja passado pelas 4 fases. Tem 2 fases que é até comum dos vendedores fazer, mas tem 2 dessas que eu vou falar que é difícil um vendedor fazer. Difícil porque é mais fácil para ele tentar levar direto para o fechamento, tentando, eu não estou dizendo fechando, tentando fechar um negócio. Então eu vou mostrar um jeito de você ser muito mais efetivo no fechamento do negócio para que você não tenha tanto erro. Tranquilo? Então assim, ó, como a gente vai usar isso? Só para você entender. Essas 4 fases nada mais são do que perguntas. Por que perguntas, Jackson? Então quem entende de vendas vai seguir aquele padrão que eu falei. Você faz uma apresentação, faz uma investigação, demonstra a capacidade e faz o fechamento, que foi o que eu falei antes no início. Agora, dessas 4 fases, se você for perceber, existe uma delas que é baseada em perguntas, que é a investigação. Só que essa investigação dentro do modelo de vendas de um porte maior, de um volume agregado maior, ela deve mudar. Tanto que eu nem vou chamar aqui de investigação, mas se fosse colocar tudo dentro desse escopo normal, estaria na investigação, ok? Mas o que você faz? Você vai pegar exatamente 4 tipos de perguntas e cada pergunta vai dar um tipo de resultado para o teu cliente, melhor, um tipo de resultado para a tua conversa, para agregar conhecimento em cima da situação. Então agora eu recomendo fortemente você anotar esses 4 passos, que isso agrega muito valor para o teu cliente. As primeiras perguntas são as perguntas que a gente clarifica a situação. Quem já viu a aula anterior de vendas tem muito lá disso. Como é que tá? Como é que tá o teu negócio hoje? Qual é que é a situação na tua empresa? No meu caso, perguntando para um empresário. No caso de vocês, se o cara vende alguma coisa de concreto, como é que está a instalação tal? Ou como é que está o terreno, se você vai vender paver? Se você vender cozinha, como é que está a sua cozinha hoje? Então você vai entender qual é que é a situação, o que está acontecendo. E vai fazer diversas perguntas para entender isso de várias óticas, de várias formas diferentes. Para quê? Para você entender o que está acontecendo literalmente o mais claro possível. É recomendado numa visita, se você está falando direto com o cliente, ir anotando isso. Para quê? Alguns pontos chaves você vai acabar utilizando depois
na hora do fechamento, ok? Depois que a gente passa pela situação, a gente junta dentro dessa situação o problema. E esse é muito importante vocês pegar. Quando a gente começa a pegar o problema, e percebam que são coisas diferentes. Primeiro você pegar, qual é que é a tua situação? Cara, tá assim, tá assado. Tá, mas nessa situação, que problema isso te gera? Você começa, vamos botar assim, entrar mais fundo. O que acontece na prática? Na prática mesmo, agora para a pessoa que está ouvindo essa pergunta. Ela vai gerando consciência, entende? Então, quando você gera consciência da situação, a pessoa começa a entender melhor o problema dela. Perceba que não tem nada a ver de você que está vendendo. Não tem nada a ver com você. Tem tudo a ver com o teu cliente. A venda não é baseada em você. A venda é baseada no cliente. Não esqueça disso. Então você tem que deixar de ser o galã das vendas. A gente tem que esquecer aquela situação que assim, não, eu conduzo o cliente para cá e para lá. Não. Não que não esteja certo, você vai conduzir, mas só que não é você quem manda no processo. O cliente tem que sentir inteiramente que é ele que está nesse processo. É ele que está realmente demonstrando a situação. Então você tem que glorificar, engrandecer e deixar que o cliente se sinta não só confortável para falar, com que ele queira falar. Porque sabe o que mais falta no mundo? Presta atenção nessa. Pessoas interessadas em você. E o teu cliente sente a mesma coisa. Faltam pessoas interessadas por ele. Então, para que ele se sinta bem com você, cria esse ambiente realmente de interesse no cliente de vocês. Então, o momento que vocês se interessar para entender a situação real do cliente. Não é só ficar fazendo pergunta de situação para que, a técnica do Jackson de venda é pedir a situação, vou pedir a situação. Não, se interessem mesmo. Isso faz toda a diferença na hora do fechamento. Por quê? O cliente vai pensar assim, cara, olha, até que um dia chegou alguém aqui que está interessado em saber o que está acontecendo comigo, como é que eu me sinto, como é que é, enfim, para que lado eu vou. Então, dentro desse fechamento, a gente precisa entender que a gente precisa se interessar pela situação. E depois que a gente pegou a situação, se interessar em qual problema isso gera para o cliente de vocês. Em vários níveis. Então, quando a gente pega o nível mais normal, né? Tipo, que problema está gerando para você, por exemplo, os teus funcionários? Eu perguntando para você, empresário. Que problema está gerando? Tá isso, tá aquilo. Mas muitas vezes não é tão claro. Tá, e como é que as pessoas estão te vendo com isso? Você está vendo a situação e está engrandecendo o problema. Mas se as pessoas te veem, agora tu pergunta assim para o cliente, se as pessoas estão te vendo desse jeito, isso prejudica a tua empresa? Isso te leva para um outro nível, ou seja, tu começa a gerar um problema que não era consciente para o cliente. Vocês estão entendendo? Então, além de você entender a situação, você deixa claro para o cliente, cara, isso aqui gera esse problema para você. Depois que você gerou esse problema, aí que a gente literalmente começa a tirar não somente o problema, mas o que isso implica na prática. Tá, e esse problema faz você baixar a lucratividade? Esse problema faz você perder dinheiro? Esse problema faz você... Quanto dinheiro você perde com esse problema? Que quantidade de dinheiro tu tem perdido nos últimos tempos? O que significa essas perguntas? Que aí é onde é que normalmente o vendedor já parou, tá? Então, normalmente o vendedor normal, o que é um processo normal de vendas? O vendedor pergunta situação e levanta o problema. Quando ele levanta o problema, o que a gente tem ânsia de fazer? Entregar a solução para o problema, mas não está claro o que esse problema vai gerar para a vida do cliente. O que faz com que uma venda de baixo valor até vai, porque o cara pensa, é só R$50. Agora, se você tivesse que pagar R$10.000 em alguma coisa, não tem que ficar claro para o cliente de vocês, tipo, realmente, esse problema gera um desgaste com o meu marido, esse problema gera tal problema lá na empresa, isso aqui não está me dando lucro e assim por diante. A gente começa a levantar o que isso gera na vida do cliente no dia a dia. E isso faz com que o cliente esteja mais apto a comprar na frente, mas não é somente isso. Essas perguntas que levantam a implicação, que levantam a causa dessa coisa. Então, isso começa a gerar o que isso causa, vamos botar assim. Então, esse problema anterior causa o que na sua vida?
Então, depois que você levantou o problema, você diz, tá, e o que esse problema tem causado na tua vida? O que esse problema tem causado na vida da tua família? Isso é uma coisa mais emocional, mais visceral. O cliente estaria mais apto ainda à compra se tivesse um vínculo emocional com esse mesmo problema. E no momento que a gente levanta, vou botar assim, deixa claro para o cliente o que isso causa. Eu vou dar agora só um exemplo. Então, quando eu falo com possíveis alunos da Universidade de Negócios, antes de eu fazer os fechamentos das inscrições, e às vezes eu acabo conversando com algumas pessoas, ou pelo WhatsApp, ou até mesmo por telefone, e daí eu começo a perguntar como é que está a situação, o que está acontecendo e como é que está. Alguns de vocês talvez ouviram algumas dessas perguntas que eu falei agora há pouco. Aquela pergunta que diz mais ou menos assim, tá, mas quanto dinheiro isso está gerando de problema? Mas como é que está a tua situação? Como é que fica lá na empresa? Mas o que isso está gerando para você? E você começa a cada vez clarificar e potencializar o problema na mente do seu cliente. O que te deixa muito mais propício, o que deixa o cliente muito mais propício a uma possível compra. E por último, então, a gente vai linkar a necessidade de solução. O que é linkar a necessidade de solução? Você vai fazer uma pergunta que linka aquele problema que ele já gerou, aquilo que causa o problema, com o que seria o resultado do teu produto. Não necessariamente o teu produto diretamente, que depois o resultado do teu produto automaticamente linka ao teu produto. Então, como assim, Jackson? Então, vamos fazer um exemplo bem simples e direto, ok? Então, vamos supor, eu estou com um problema lá que não está funcionando as vendas na minha empresa. O que isso gera? Está dando um prejuízo de 10%, por exemplo. Então esse é o problema, a gente levantou o que esse problema está implicando. Agora, como a gente, vamos botar assim, linka as coisas dentro da solução? Você diz assim, fulano, se eu conseguisse te trazer um protocolo passo a passo que potencializaria o teu lucro em 10%, isso pode resolver para você? Uma pergunta dessa, perceba que eu não falei de produto. Vocês perceberam que eu não falei de produto? Agora, se o problema que a pessoa tem é um problema de equipe, de produto e tal, que gera, que está implicando em baixa lucratividade ou que não está sobrando dinheiro no final do mês, se eu fizer uma pergunta, tá, e se eu colocasse um protocolo na tua empresa que agarrasse esse negócio e aumentasse 10% o teu lucro, isso te ajuda? Aí o cliente vai começar a dizer sim. E vai chegar um ponto que ele vai pedir, tá, como é que funciona isso? Então você não oferece nada. Você percebe que numa venda dessas você não oferece nada, o cliente pede o teu produto. Por quê? Você literalmente associa aquele problema, aquela coisa que está incomodando ele, deixa muito claro e ardente o problema que ele tem, evidenciando o resultado desse problema, tipo quanto dinheiro está perdendo, quanto que o cara está perdendo de tempo e assim por diante. E você pega isso e linka isso com uma possível solução. No momento que isso acontece, você linka essas duas coisas aqui, o cliente de vocês vai pedir a solução. Então ele vai chamar, tá, mas me explica como isso funciona. E aí vem o teu papel de vendas. E isso não necessariamente acontece em uma visita ou em uma conversa para vendas de maior valor. Então quando a gente começa a pegar um produto de 5 mil, 10 mil, 20 mil, ou sei lá o valor do produto que você vende, o cliente tende a não fechar de primeira. Então, quando a gente tende a ter um cliente que não fecha de primeira e você foi disposto a fechar, você tem que ter muito claro uma coisa, que você não pode se angustiar por não fazer esse fechamento inicial. O que você tem que ter claro dentro do processo, sabe o que é? É literalmente imaginar uma sequência lógica nesse processo, onde a gente vai estar levantando os problemas que o cliente tem, clarificando a implicação disso, tipo, que naba que tá dando esse negócio, tipo, quanto que tu tá perdendo, quanto dinheiro tu perde todo mês com isso, coisa do tipo, e linkando isso sempre a uma possível solução. Vai chegar um momento que o teu cliente, se ele não toma decisão sozinho, ele vai dizer, cara, vamos marcar uma reunião, vamos se reunir eu, meu marido, vamos falar todo mundo para quê? Vamos falar todo mundo aqui. Eu preciso chamar mais gente comigo porque eu não posso tomar decisão sozinho. O que aconteceu nesse momento? O teu cliente já comprou, só que talvez ele não tenha poder de compra.
Então, no momento que ele precisa do apoio, precisa da conversa com mais gente, quer dizer que ele já está comprado. Só que você precisa fazer o resto da equipe, ou o resto das pessoas, ou o resto da família, entender essa mesma sequência. E aí a gente tem que ter uma inteligência. Muitas vezes a gente chega afobado, assim, não, agora é só para mostrar para os outros. Aí você chega lá e mostra o produto e diz, querem comprar? E o cara não compra. Porque você vai precisar de novo clarificar qual é a situação para essa nova pessoa. Que problema essa situação está gerando? Dessa geração, o que está causando na vida de vocês? Quanto dinheiro vocês estão perdendo? E depois você vai perguntar para essa pessoa que não participou da reunião, hein? Cara, se eu conseguisse ampliar 10% do teu resultado, 20%, 50%, 10 mil reais, 5 reais, enfim, se eu conseguisse resolver esse problema do teu negócio aí, isso te ajuda? E se a pessoa disser que sim, então deixa eu te mostrar o que eu trouxe para você, que foi o que eu já mostrei para a pessoa que estava com você. Então, por que eu refrisei tudo isso? Sabe o vendedor, não sei se vocês já ouviram a expressão dente de leite, né? Dente de leite é uma criança ainda que tem os dentes infantis e não tem os dentes adultos. O vendedor dente de leite é aquele imaturo ainda, aquele crianção, aquele afobado, aquele que na hora de falar preço ele treme a perna. Aquele que o cliente fica quieto, ele fica agoniado, começa a bater o pé no chão, começa a tremer ali e começa a falar besteira. Fala o preço do produto e já logo depois de falar o preço do produto começa a justificar e já dá desconto e aumenta o prazo e eu te entrego hoje e o cliente não pediu nada. Esse é o vendedor dente de leite. Então, dicas para você fazer essa condução mais calma. Então, uma dica, quando falar preço. Como falar o preço? Então, assim, no momento que você fala preço, existe uma regra de ouro. Depois que você falar o preço, o primeiro que falar perde. O que isso significa? Depois que você falar o preço do teu produto, o primeiro que falar perde. Isso significa que o primeiro que fala é o que está emocionalmente mais impactado ou instável. Então, se você fala o preço, que é a coisa mais normal, tipo 90% dos vendedores é isso aqui que eu vou fazer agora. O cara vai dizer, por exemplo, custa 7 mil reais. Você dizer, custa 7 mil reais. Por que tem isso? Por que tem aquilo? E eu consigo não sei o quê, e não sei o quê. E se o comprador ainda ficar quieto, mas eu consigo um desconto. E não sei o quê. Parece que está lá na Casas Bahia fazendo promoção. E não é assim. No momento que você fala o preço, é o preço e ponto. Você literalmente fica em silêncio. Então você fala o preço e fica em silêncio. Isso demonstra fisicamente, emocionalmente para o teu cliente que você está seguro e que isso realmente vale o produto. Quanto mais insegurança você demonstrar, sabe o que acontece? Mais desconto o teu cliente vai arrancar de você. Mais problema com prazo, entregue, qualquer outra coisa vai acontecer. Então você precisa ter calma nessa hora, para que você não precise, vou botar assim, entregar de bandeja aquilo que é a parte mais importante da tua venda, que é o lucro, que muitas vezes você entrega ou no prazo ou no desconto, tá? Dentro dessa pegada, então assim, essa é uma dica que assim, falando de técnica, é uma dica muito importante. Você estar consciente que no momento que você está finalizando a venda, você precisa ter muita calma. Agora assim, eu vou explicar uma forma de fazer fechamento de pedido que caso você fez o processo comercial baseado nessa aula que vocês estão vendo agora e na outra aula de vendas que está aqui junto, nesse módulo. Então, assim, se vocês olharem essas duas aulas, vocês vão saber como conduzir a venda. Agora, assim, como pedir o pedido de uma maneira, vamos botar assim, que você quer comprar? O que você quer comprar é uma coisa meio chata, eu acho que até para os dois, na verdade. Então, assim, é difícil de uma pessoa se sentir bem perguntando, você quer comprar? Então, é algo natural. Dentro desse negócio, eu vou explicar aqui, vou botar umas 4 formas de você fazer fechamento, que são fechamentos mais de boa, vamos botar assim, e que você não vai se sentir tão mal em fazer, tá? O primeiro deles, primeira forma de fechamento de vendas efetivo, lá nos finalmente, tá? Você já entendeu o problema, quanto que isso gera de prejuízo para o cliente,
demonstrou uma solução, mostrou que existe uma solução, mostrou o produto para o teu cliente e além de mostrar o produto, linkou esse produto agora junto com o resultado que ele pode causar, o cliente está consciente da situação, já chegou no final, tipo, só falta fechar. No momento que realmente, se só falta fechar, você pode fazer uma pergunta bem, entre aspas, passiva. Passiva no sentido de não ser agressivo e fazer com que a venda se efetive. Então eu vou demonstrar umas 2, 3 formas de fazer essa pergunta. Então, por exemplo, às vezes é um produto que você tem que tirar do estoque e levar para o cliente. Então você vai fazer uma pergunta mais ou menos assim: você prefere que eu te entregue na terça dessa semana ou somente na segunda-feira da semana que vem? No momento que você pede isso, subentende-se que o pedido já está fechado. Então, por que isso? Porque existe uma barreira ali. Vou botar assim, como se tivesse um limbo ali, um lugar que está entre a explicação e entre o fechamento que é difícil romper. Porque uma das coisas que mais angustia qualquer pessoa, sabe o que é? Tomar decisão. Tomar decisão cansa. Tomar decisão frita os miolos, principalmente numa compra, principalmente se o valor agregado é alto. Então, assim, como a tomada de decisão é algo difícil, você que está vendendo tem que aliviar essa pressão. Você tem que, vamos botar assim, tirar o peso da decisão, tirar esse peso da decisão das costas do teu cliente. E um jeito muito simples de fazer isso é literalmente pedir para ele: você quer que eu te entregue tal dia ou tal dia? Subentendendo que isso já foi vendido, que vocês já fecharam o pedido. E se você perguntar uma coisa dessas e o cliente disser assim, terça-feira, por exemplo, me entrega na terça que é melhor. Nesse momento, você que é vendedor não pode dar um passo para trás, que daí tem, mas então vamos fazer o pedido? Não é vamos fazer o pedido acabou de ser feito. O que falta é a documentação para isso. Então você vai dizer, beleza, tranquilo, então para mim fazer essa entrega eu vou precisar só de tais documentos para fazer um pedido formal, ou eu só vou precisar que o senhor assine aqui o pedido, ou algo do tipo. Então assim, no momento que você pedir terça ou quinta-feira, constitui-se que está fechado literalmente. Você só vai fazer a documentação e a explanação de como funciona para fazer essa entrega. Desse ponto em diante, que ele disse tal dia, você pegou a documentação, sabe o que você faz depois disso? Vaza, some, cai fora, sai daí. Só não precisa sair correndo. E por que eu estou falando isso? Tem muito vendedor que tem o costume daí, por estar emocionado, fiz uma venda, yes, que massa, aí quer conversar com o cliente. E daí fala um monte de coisa que não deve. Porque ele está empolgado, emocionalmente feliz que fez a venda e começa a falar coisa que não pode falar. Como assim, Jackson? Começa a falar de outras vendas. Que lá no fulano também ele comprou e lá não sei o quê. E às vezes você começa a falar coisas do negócio que ele começa a pensar, peraí, se ele fala de todo cliente assim, por que ele vai falar de mim? Esse momento com o qual você acabou de fechar é o momento que encerra a tua conversa. Então você fecha e pergunta, você precisa de mais alguma coisa? Se não precisa, diz, então tal dia eu entro em contato, tal dia eu vou te trazer, tal dia vai acontecer o próximo passo, para que ele fique tranquilo. Mas não continue encebando ali, não continue atrapalhando o meio de campo. Quanto mais você falar após fechamento, tende a ter um risco de você complicar a sua própria venda. Ok? Então fuja dessa situação de você se colocar numa situação complicada, ok? Porque no momento que você fechar, você vai sim dar aquela relaxada e o cliente também, que termina aquele momento de tensão do fechamento. E como relaxa, acaba que os dois vão falar coisa que não é legal para o teu negócio muitas vezes. Então o cliente, por já ter fechado o mês, ele vai perguntar, e os outros estão pagando quanto? Qual é que é o prazo que fulano teve? E muitas vezes você não vai querer mentir e vai falar algumas coisas que não te agregam em nada. Então, desse ponto em diante, você para, beleza? Isso se aplica também a outra forma de fazer o fechamento. Nessa outra forma de fazer o fechamento, então, é a forma que, vou dizer assim, você sempre dá duas opções. Então, na forma anterior, você constitui que está fechado o pedido e você pede, você quer que eu te entregue na terça? Nessa segunda situação, você vai dar duas opções. Por exemplo, então, você prefere o amarelo ou o azul? Você prefere, talvez, escolha entre 2 dias. Você quer que eu faça o modelo completo ou você quer só o modelo básico?
Então, é um momento que você já fez toda a explicação, está tudo comprado e você dá duas opções. Então, para a gente concluir, então, você quer esse ou esse modelo? No momento que ele diz, não, eu quero esse modelo, acaba-se de concretizar a venda, sai o peso das costas, você só faz a conclusão do fechamento, que nada mais é do que pegar os dados, fazer o pedido e encaminhar o que precisa ser encaminhado. Então, no momento que você pergunta entre esses dois modelos, que pode se aplicar desde uma venda de pequeno porte até uma de alto porte. Então, por que uma venda de pequeno porte? Venda de pequeno porte é mais fácil, como eu já falei logo no início da aula, de fazer um fechamento direto, sem precisar agregar muito valor. Então, muitas vezes o cara ele quer comprar, só ele está na dúvida. Então, no momento que você chega e dá uma tacada assim, cara, tu quer um amarelo ou azul? Você quer um modelo completo ou tu prefere um modelo mais básico? E no momento que ele dá um modelo básico, beleza, esse modelo básico eu posso te entregar tal dia, pode ser? Esse modelo básico, tu quer para presente ou tu quer levar na caixa assim? Então você só vai conduzindo o cliente dentro das opções para que seja concluído e efetivada a venda da mesma forma que eu falei antes, sem firula de começar a conversar depois, concluiu a venda, pegou os dados que precisa, termina aí essa sua conversa, conclui-se, vamos botar assim, esse processo. Além disso, aí vem uma que é um pouquinho mais bruta agora. Que eu vou botar assim, você vai tentar de alguma maneira intimidar o cliente. Como assim intimidar? Sabe aquela situação que o cara tá, vou botar assim, você vê que ele quer comprar, mas ele não consegue tomar decisão? Nesse momento você vai intimidar ele, ameaçando ele que ele vai perder alguma coisa. E uma das coisas que mais movimenta o ser humano é a perda. A perda movimenta mais do que o ganho, vocês sabiam? Porque antigamente eu digo na época das cavernas, tá? Naquela época, perder alguma coisa era passar fome, talvez morrer. Então não podia se perder nenhum tipo de recurso. E isso até hoje está embutido na nossa cabeça. Então quando a gente fala que vai perder alguma coisa, a gente se movimenta mais do que para ganhar. Como assim, Jackson? Vamos botar assim, se você não sair daqui até lá, você vai perder R$10. O cara vai. Muitas vezes, se você for lá, tu ganha R$10. Mas eu tenho que ir lá? Mas a perda faz a gente se movimentar. Então, como causar a perda, essa sensação no fechamento? Vai ser mais ou menos da seguinte maneira. Vou mostrar duas formas bem práticas. Primeira delas, vai dizer assim, seguinte, fulano, essas são as últimas unidades, ou essa é a última unidade nesse preço. Você vai perder esse preço e vai ter que pagar mais. Então, a próxima vez que você for falar comigo, o preço mudou. Ou, esse preço eu só posso te garantir até hoje. A partir de amanhã está mais caro. Ou seja, você vai intimidar o cliente a um fechamento imediato, uma coisa não tão sutil que nem a de antes. Não que precisa estar com a arma na cabeça, mas você vai intimidar ele demonstrando que o cara, tu vai perder dinheiro dessa forma. Outra situação. Sabe aquela situação que é mais ou menos assim, são as últimas unidades. Você quer isso aqui? Porque se você não fechar comigo agora, eu não posso garantir para você que vai ter ainda disponível essa mesma mercadoria. Então, isso tem duas sensações de perda. Uma que vai perder uma oportunidade, a outra gera escassez, tipo que está faltando, tem para poucas pessoas. Vamos pegar uma venda de balcão muito simples. Então, tem pessoal que tem padaria. Então, na padaria, por exemplo, eu acredito que todo mundo conhece, vamos pegar um pacote de bolacha. E tem uma bolacha lá, legal, boladona, massa pra caramba, que todo mundo gosta. E que você vende muito. E daí, se você quer garantir que mais pessoas comprem, sabe o que você faz? Ao invés de botar 200 mil bolachas, você bota tipo 5 ou 6 pacotes perto do balcão. E na hora que o cliente está passando, preste atenção, o cliente não pediu bolacha. Na hora que o cliente está passando, você vai dizer o seguinte, tu não quer aproveitar, só tem mais 5 pacotes, está acabando. O cliente para e olha para aqueles 5 pacotes, ele não quer comer bolacha, mas ele pensa, cara, vai acabar. Cara, vai acabar a bolacha. Eu vou levar um pacote, porque vai acabar a bolacha, entendeu? Isso é um fatality, é brutality. O pessoal compra. Tu bota só 3 pacotinhos e diz, esses são os últimos, tu quer aproveitar, depois eu não posso mais garantir. O cara nem pediu. Ele não veio comprar aquilo. Mas essa sensação de escassez
faz a pessoa às vezes agir impulsivamente para repelir aquela necessidade de eu vou perder, ou tá acabando, eu vou ficar sem. A gente não consegue lidar com isso. Racionalmente a gente não consegue. Normalmente isso vai direto para uma parte do cérebro que a gente não racionaliza, no sentido de, cara, não preciso de bolacha, não quero bolacha. Mas normalmente pensa, cara, vai acabar. Então deixa, cara, eu vou ter que levar junto. Eu vou levar essa bolacha porque senão eu vou ficar sem. Então isso tende a vender, só por a execução dessa técnica, dessa forma, tende a vender muito bem. E aí agora fazendo a última, que é a mais básica, normalmente para vendas um pouquinho maiores, mas também pode ser para vendas menores, é a técnica básica do pedido. Então o que você faz? Você vai ter um bloco de pedido, literalmente, e o cliente vai detalhando as necessidades, até que vai chegar um momento da tua venda que você já sabe o que o cliente precisa, então você não dá o tiro em vão. Você já vai fazer pensa assim, cara, eu já sei o que ele precisa, ele já sabe o que precisa, já ficou claro o que ele vai comprar. O que ele vai comprar, não que ele já fechou. Mas como não está claro o fechamento, você faz o seguinte, pega um bloco de pedido, material de construção, isso é uma beleza, tá? Então se você pega um bloco de pedido, ó, tem gente que arregala os olhos, eu já sei os materiais de construção, né, Luciano? Então assim, pega o bloco de pedido e tá, então só deixa eu escrever aqui. Você começa, então é tanto saco de cimento, isso, e daí você pega e vira o bloco para o cliente, é isso? Se o cara disser então tá fechado. Se o cara disse que é isso aí, então é isso aí. Então assim, ó, normalmente a gente fica com aquele medo de levar a pessoa para o fechamento. Pensem assim, não esqueçam disso sobre fechamento. Cara, quem tiver mais ansioso, mais desesperado ali no fechamento, normalmente vai perder a cabeça e vai executar o que o outro quer. Como assim, Jackson? Então, quem está vendendo? Quem está vendendo, se tiver mais ansioso, o cliente faz o que quiser. Que ele começa a perceber isso. E se você que está vendendo estiver mais calmo do que quem está comprando, vocês conduzem a venda do jeito que vocês querem. Então vocês têm que pensar assim, ó, cara, calma. Não vai mudar nada. Você chegou sem essa venda até o cliente. Talvez você vai sair do mesmo jeito, você não está perdendo nada. Ou seja, desencana emocionalmente. Então eu sei que pode parecer bizarro, o Jackson falou, não, eu tenho que desencanar emocionalmente da venda. Mas no momento que vocês conseguirem relaxar no momento de um fechamento de pedido, vocês vendem o dobro. Literalmente, vocês podem vender o dobro. Quanto mais calmo você tiver no momento da venda, mais você vende. Simples assim. E sabe por quê? Porque quando você estiver calmo, você vai perceber o que incomoda o teu cliente no problema dele. Você vai perceber o que ele precisa de verdade, porque ele vai dizer a real das coisas e você vai estar consciente. Porque o maior problema do vendedor que está ansioso, sabe o que é? Ele não presta atenção no cliente. Quando você está ansioso querendo vender, você não presta atenção no cliente. Fica pensando, eu tenho que fazer a técnica Cyberdimer, aquela do Super Saiyajin. Não, eu preciso dar um Fatality Brutality no final, senão não fecha a venda. E isso não funciona. Você tem que parar de pensar nas técnicas high-tech e prestar atenção no cliente. No momento que você presta atenção no cliente, genuinamente, ele vai perceber isso. E muitas vezes, quase que em sinal de gratidão, ele fecha contigo, porque ele pensa em, cara, nunca ninguém me ouviu. Todo mundo só vem aqui querer me vender. Ninguém quis me ouvir até hoje. E muitas vezes o cliente de vocês só querem que vocês prestem atenção nele. Para realmente ter alguém genuinamente interessado no problema que ele tem. E dizer assim, ó, cara, eu entendi o teu problema. E eu já vi problema igual a esse em outros lugares. E eu acredito fielmente que eu posso te ajudar. Então deixa eu te explicar uma coisa. O que eu acabei de fazer foi uma ponte entre o problema dele e a sua solução. O seu produto. Então é um momento que você diz, cara, eu te entendi. E eu já vi coisa parecida. Eu estou repetindo para vocês pegar a ideia, tá? Então, eu entendi o teu problema. Eu já vi coisa parecida. Eu atendo várias pessoas que têm problema parecido com o teu. E eu acredito seriamente que eu posso te ajudar. Posso te explicar como ia funcionar? Você conduz ele de uma maneira calma para ele pensar assim, cara, olha, o cara me entendeu. Muitas vezes você vai parafrasear. Parafrasear é repetir a frase que ele falou. Do teu jeito, para não incomodar o cliente, não é para ser um papagaio de pirata, né, que fala a mesma coisa. Então, assim, às vezes o cliente diz, fala um monte de coisa e problema, e você diz,
Ah, então você está sofrendo com esses 10% de prejuízo? Não é o jeito que ele falou, é o teu jeito de falar. Mas ele percebe, ó, o vendedor está ligado, o vendedor está conectado com o que eu estou falando, o cara está sintonizado com o que eu estou falando. E isso faz toda a diferença. Então, dentro desse processo, pessoal, assim, a regra de ouro de vendas, esteja calmo em primeiro lugar. Você não tem o compromisso de fechar. Pensa assim, ó, se você está nervoso, imagina o cliente que está com um estranho ali na frente querendo vender alguma coisa. Então você precisa ficar muito mais calmo que teu próprio cliente. Porque muitas vezes para ele é uma situação mais angustiante. Pensa assim, ó, você está todo dia nesse tipo de situação, o teu cliente não. Talvez é 1 ou 2 vezes por mês. Então assim, ó, para ele aquilo vai ser muito mais emocionante do que para você. Então se você está nervoso, pensa assim, não, vou deixar o meu cliente ficar nervoso porque eu preciso estar consciente. Vou deixar o meu cliente ficar nervoso para mim estar consciente e poder ajudar ele a resolver o problema. E para isso você tem que entender do problema. Então assim, só para a gente recapitular dessas ideias, tá? Então qual é que é a sequência geral de vendas padrão? Sequência geral de vendas padrão, que é um treinamento de vendas ou uma execução de vendas padrão. Você vai fazer uma abertura, uma entrada, vai criar algumas frases de impacto, às vezes passando credibilidade para o cliente achar que está tudo legal. Você vai fazer uma investigação do que está acontecendo. Vai tentar demonstrar os teus benefícios, o teu produto e no final buscar um fechamento. Isso é uma coisa padrão. Agora, para você evoluir esse negócio, durante todo esse processo, você precisa fazer 4 passos importantes. O primeiro deles, entender genuinamente a situação do teu cliente. Depois que você entender a situação, entender qual é o problema do teu cliente. Genuinamente, de verdade mesmo entender, tá? Se você não entendeu alguma coisa, pergunta de novo. Cara, me explica melhor, eu não consegui entender. Eu não estou entendendo qual é que é o teu problema. Depois que você pegou o problema, você vai levantar quais causas, o que causa esse problema. Tipo, quanto prejuízo tu está tendo depois que tu tem esse problema? Como isso está te incomodando? Quanto que isso está gerando na prática esse problema? Quanto isso gera para ti? Para quê? Para que aquela dor do problema fique latente no teu cliente e que você também esteja isso consciente. A gente precisa ter claro isso. E esse passo que eu falei agora, nem todo mundo tem coragem de pedir. Porque muitas vezes dizem, o que está incomodando? Lá na empresa está ruim. Eu tenho uma solução para a empresa ruim. Não, você tem que perguntar, cara, quanto dinheiro tu está perdendo com isso? Quantos funcionários tu já demitiu por causa disso? Quantas vezes tu não pagou salário por causa desse teu problema? Isso é levantar a dor assim no âmago da coisa. É visceral isso é para incomodar mesmo. Porque no momento que o cliente fica consciente, meu Deus do céu, olha quanto dinheiro eu perdi, aí você vai fazer o 4º passo, que são as perguntas talvez as mais importantes. Se eu conseguisse ampliar em 10% tuas vendas, isso te ajuda? Você vai começar a literalmente criar necessidade de solução. O que é necessidade de solução? Você vai fazer uma pergunta que vai fazer com que o teu cliente pense, se eu tiver essa solução, resolvo o meu problema? Eu resolvo o meu problema com essa solução. Aí ele vai perguntar, como funciona isso? Entendeu? Então você carrega o teu cliente até o ponto do ápice e bota uma possível solução para esse problema. Se isso na cabeça dele funcionar, ele vai perguntar, me explica, como é que isso funciona? E nesse momento em diante é basicamente uma explicação de produto, linkando o produto ao benefício, linkando o produto ao valor. Você não está vendendo preço, você não está vendendo especificação técnica, você não está vendendo manual, você não está vendendo ficha técnica, você não está vendendo peso, você não está vendendo madeira. Você vai estar vendendo solução de problema. Você vai estar vendendo valor suficiente para sanar aquilo que está doendo para o cara. Esse é o ponto da venda. E no momento que o teu cliente entender que o teu produto resolve, você pode só pedir para ele, quando é que tu quer que eu te entregue? Muito calmamente. Porque a partir desse momento, ele comprou. No momento que ele entendeu que o teu produto resolve o problema dele, ele já comprou. Dali para frente, com perdão da palavra, é só não estragar a venda. Então, se ele não comprar dali para frente, é só você que pode estar estragando a venda.
Então ele já comprou. E se ele vê necessidade real, vê valor real no teu produto, ele dá um jeito de comprar. Você quer uma observação, vou botar assim um exemplo clássico de que se o cliente realmente vê que vale, ele compra. Vamos dizer, que sempre tem a historinha do tá caro, né? Não é o japonês tá caro não, tá? É o tá caro. O cara acha que é muito custoso, é muito valor para pagar. Como vocês vão perceber se o cliente de vocês realmente sentiu valor? E o exemplo bem simples, tá? Que é o que eu estava falando antes. Então, às vezes a gente fica pensando assim, mas realmente é caro para o meu cliente. Caro não, ele só não sentiu o valor necessário para isso. Vamos pegar um exemplo bem simples. Você sabe onde fica Copacabana? Manda um tchauzinho para mim se você sabe onde fica Copacabana. Beleza, você sabe onde fica Copacabana. Então, assim, se você sabe onde fica Copacabana, eu não sei quanto, mas eu imagino que não é barato um apartamento duplex de frente para o mar em Copacabana. Não deve ser barato, nem um pouco, na verdade. Só que tudo é uma questão de valor, não é? Então, assim, eu acredito que nenhum de vocês agora está com dinheiro na conta para comprar um apartamento em Copacabana à vista. Agora, se alguém chegasse para você e dissesse mais ou menos assim, eu consigo um apartamento duplex em Copacabana por R$100 mil. Um apartamento duplex em Copacabana deve valer alguns milhões de reais. Então, se você parar assim, cara, R$100 mil, meu Deus, sabe o que você vai fazer? Você vai dizer assim, como eu consigo R$100 mil hoje? Para quem, aonde eu pego esse dinheiro? Ou seja, a percepção de valor que você tem, a percepção de valor que você tem numa oferta de uma coisa que vale 1 milhão por 100 mil é muito alta. Ou seja, a gente tem uma percepção de valor. Então, se você conseguir gerar a percepção de valor alta, realmente alta para o teu cliente, ele não vai questionar preço. Ele não vai questionar um monte de coisa. Ele não vai dizer que está caro. Ele só vai pensar como eu faço para conseguir o teu produto. Então essa percepção de valor vem literalmente de você construir todo o processo comercial da tua venda de uma maneira que você associa um problema que às vezes nem era tão claro para ele. Você amplifica esse problema para o teu cliente. Então você vai potencializar esse problema para o teu cliente e depois vai entregar uma solução que resolve esse problema que às vezes não era claro, mas que existia, que era verdadeiro. Então no momento que o cara percebe, nossa, eu preciso resolver isso, e o teu produto resolve, muitas vezes preço não é problema, não vai ter nenhum outro tipo de objeção, ele vai fazer força para comprar. Se você chegou até aqui, você tem duas coisas. Uma delas, se inscreve aqui no canal e caso esteja inscrito, aproveita uma das duas recomendações que está aqui. Vamos lá, mais lucro para o seu negócio. Vamos lá, se inscreve e assiste os vídeos.